que tem? Passamos ao módulo 3, processo administrativo e colégio eleitoral. Em 2 itens, os autos do processo administrativo. Como se dá todo o processo documental, nós falamos do rito todo que tem aí sobre divulgação e impugnação, mas tem o processo formal, né, documental, como ele se dá e como está estabelecido, e no andamento. E depois, então, sobre o colégio eleitoral, na formação estatística, com o Robson, doutor Eduardo Paz, com a palavra aí para expor. Pessoal, boa tarde. Nós vamos falar agora sobre os autos do processo administrativo eleitoral. Pela manhã a gente falou sobre o processo eleitoral, né, que eu explanei, que né, nós temos que ter aquela compreensão como um conjunto de atos encadeados, com muitos deles com data prevista para ser praticado, como está lá no calendário eleitoral. Então, esse é o processo eleitoral. Agora nós temos a figura do processo administrativo eleitoral. E o primeiro ponto que eu destaquei ali foi justamente colocar esses 2 processos, vamos dizer assim, o eleitoral e o administrativo eleitoral. Como eu já antecipei, o processo eleitoral é o conjunto de atos das eleições. São aqueles atos que são praticados. E esses atos, eles se materializam, eles tomam forma, eles se externalizam normalmente por meio de quê? De documentos. É a deliberação, é a súmula, é o pedido de impugnação, é a denúncia. Se materializa por meio de um documento. E nós precisamos registrar todos esses atos do processo eleitoral em um processo administrativo eleitoral. São vários atos, né? Todos os atos, aí eu reforço. Todos os atos do processo eleitoral, eles precisam estar materializados nesse processo administrativo eleitoral, que é um só. Isso. O processo é um só. Nós podemos, como a gente vai ver, ter vários tomos, volumes, mas o processo em si é um só. Então, o primeiro ponto, em que momento esse processo administrativo ele é instaurado? Ou seja, quando é que ele ganha concretude? É a partir da primeira reunião da CEUF, após o dia 4 de agosto de 2017. No dia 4 de agosto, nós teremos a publicação da convocação das eleições pela SEM. 4 de agosto. Na próxima, na reunião da CEUF seguinte a essa data, o coordenador ele vai determinar a abertura desse processo administrativo eleitoral. E nesse pedido de abertura, já alguns, né, na abertura do processo administrativo federal, nós já temos alguns documentos iniciais que nós temos que juntar ao processo. O primeiro deles é o próprio termo de abertura do processo administrativo. O segundo é o regulamento eleitoral. A resolução, o anexo 1 da resolução 122. Imprimir e juntar aos autos. E, por fim, desses primeiros atos, a gente tem a própria deliberação que constituiu a CEUF. Então, repetindo, na primeira reunião seguinte à convocação das eleições, primeira reunião da CEUF seguinte, o próprio coordenador determina a abertura desses autos físicos que vão conter inicialmente esses documentos. O próprio termo de abertura, regulamento eleitoral e a deliberação que constituiu a CEUF. Nós temos um modelo, já foi aprovado, do termo de abertura. Isso vai estar disponibilizado lá no site, para que todos tenham acesso, imprimam e
materializem esses autos, instarem o processo administrativo eleitoral. Vai estar no site, como o Júlio apresentou hoje pela manhã, né? Em algum local ali vai ter documentação, e aí vai entrar lá, vão ter os modelos e tal, clica, baixa, preenche, imprime e junta nos autos, né? Bom, aí vem a pergunta, o que deve ser juntado a esse processo administrativo eleitoral? O que a gente tem que colocar dentro dos autos do processo administrativo? Todos os atos que forem praticados no processo eleitoral, porque quase todos eles vão resultar em documento e esses documentos têm que ser inseridos. Lá no artigo 17, parágrafo 2º, tem uma listagem que não é exaustiva de tudo que tem que ir para dentro do processo administrativo. Fala lá em convocações, pautas, súmulas, lista de presença, mensagem eletrônica, requerimentos de registro de candidatura. Aqui lembrando, nós teremos o sistema CIEM em que serão feitos os pedidos de registro de candidatura, as impugnações, as denúncias. E tudo isso que eventualmente acontecer no sistema tem que estar dentro do processo administrativo. Então, do próprio sistema, ao receber as impugnações, as denúncias, isso aí tem que ser impresso e tem que ser juntado lá nos autos do processo administrativo. Porque ele tem que conter todos os atos. E essas impugnações, essas denúncias são atos do processo eleitoral. E lembrando que todo outro acontecimento dentro do processo eleitoral que resulte em um documento, algo deliberado, algo recebido pela comissão e que seja apreciado e seja por ela apreciado, precisa estar nos autos. Nós precisamos ter a consciência de que esse processo administrativo federal ele vai dar uma visão de tudo o que aconteceu no processo eleitoral. Porque a gente pode lá na frente sofrer algum questionamento e nós temos que tirar essa compreensão desse processo administrativo. É importante isso. Não existe um documento recebido, uma deliberação, uma súmula emitida pela comissão eleitoral que não esteja dentro do processo administrativo. Tem que estar lá. A gente tem que ter essa preocupação de tudo estar registrado, para a gente ter essa segurança jurídica de falar, olha, o que aconteceu no processo eleitoral está aqui. Então, atenção com isso, a gente precisa ter essa preocupação. E uma outra observação que eu coloco ali, que é a atenção que eu coloquei ali embaixo, diz respeito às denúncias. Porque as denúncias elas têm que ser autuadas, elas têm que estar nos autos, mas esses autos são autos à parte. Nós vamos abrir um novo processo especificamente para as denúncias. É o que diz lá o artigo 17, parágrafo 4º. As denúncias terão autuação própria, devendo ser processadas separadamente. É uma previsão do regulamento. Chegou a denúncia, vai abrir autos específicos para cuidar dessa denúncia. Lembrando, pessoal, pois não. A pergunta foi, nós precisamos colocar no processo, nos autos do processo administrativo eleitoral geral, uma cópia dessa denúncia? Não precisamos. O que a resolução fala é que a denúncia tem uma atuação à parte, própria. E, obviamente, todas as denúncias, pessoal, elas têm que ficar juntas com o processo eleitoral. Né? Às vezes tem gente até que amarra no processo, né? Pega o processo geral, pega todas as denúncias e amarra com uma corda, com uma cordinha ali. Por quê? Porque essas coisas têm que andar juntas. Tem que ser tudo arquivado junto, tudo guardado junto. Né? Como eu disse, a gente precisa ter todo o histórico do processo eleitoral, que vai estar nesse processo administrativo eleitoral, com as eventuais denúncias
né, anexas, juntas, né, a esse processo principal. Cada denúncia é um processo separado. Não é um processo administrativo de denúncias. Cada denúncia vai ter a sua atuação em separado. E lembrem, pessoal, as denúncias, elas têm um trâmite que podem, eventualmente, elas podem ter uma tramitação maior do que o próprio processo eleitoral. Porque lá no dia 15, com a posse, o processo eleitoral se encerra. Agora, a gente pode ter denúncias pendentes, que vão ser julgadas posteriormente. E aí, lá no artigo 46, está dizendo que, se eventualmente o julgamento de uma denúncia posterior ao término das eleições entender pela cassação da chapa, essa chapa vai ser cassada depois de eleita, podendo ter até posse. A chapa pode ser depois da posse, a chapa vai ser eleita. E se houver um comprometimento da maioria dos votos em relação a essa chapa, tem até a possibilidade de convocação de novas eleições, né? Então, talvez, vamos dizer, por isso, essa autuação, né, à parte. Por quê? Porque ela pode ter uma vida própria, mesmo depois do término das eleições, né, do processo eleitoral. Só um minuto, por favor. Quando tiver dúvidas e perguntas, anota, porque nós temos o item lá no final. Só esse lembrete para a gente dar o prosseguimento e ele concluir todo o processo de informação. Ok. Bom, eu trago agora algumas observações relacionadas ao processo administrativo eleitoral, aos autos físicos do processo eleitoral. Primeira observação. Essas observações estão lá no artigo 17, nos parágrafos 3º e 4º do regulamento eleitoral. Primeira observação ali. É vedada a extração ou substituição de documentos e registros originais dos processos administrativos em qualquer hipótese. Isso aqui, pessoal, é uma observação de extrema importância. Depois que nós juntamos algum documento no processo, nós não podemos mais tirar esse documento. Por quê? Porque ele retratou um acontecimento do processo eleitoral. Eu não posso voltar lá 50 páginas atrás, no processo, eu vou tirar aqui essa impugnação, porque ele retificou a impugnação, ou ele apresentou uma nova impugnação, e isso nem pode. Estou dando um exemplo aqui. Porque ele retificou e eu tenho que substituir. Não podemos fazer isso. Nós não podemos voltar e tirar qualquer documento juntado ao processo eleitoral. Vocês podem até perguntar assim, os colegas que são aí da área jurídica compreendem bem isso. Mas e se eventualmente um documento foi juntado e ele precisa ser substituído porque ele tem algo que demanda essa substituição? Na prática, a substituição ela vai acontecer como? Eu vou juntar esse documento novo que substitui aquele documento anterior. Então, eu tenho que ter um termo de juntada. Nesse termo de juntada, eu tenho que explicar o porquê dessa juntada e fazer a referência ao documento que ele está substituindo. Mas nunca, jamais, pegar um novo documento e substituir. Primeiro, porque eventualmente a gente pode ter até um problema de numeração de página. Pode ser que o novo documento tenha 10 páginas e o original 8. A gente furaria toda uma questão de numeração, né, que eu vou falar aqui, que a gente precisa numerar todas as páginas, rubricar, como está na resolução. E eu enfatizo bastante isso, pessoal, porque parece que é lógico isso, mas isso acontece. Né? Aqui no CalBR, em instância recursal, nós já vimos situações em que isso aconteceu. Por quê? Porque em determinado momento as referências ao documento não batiam. Segundo o documento de folha tal, a gente não batia nunca com a folha. A gente investigou,
Ah, não, é que ele apresentou um novo documento, a gente substituiu. Não pode. Impossível, isso não pode acontecer. Então, toma muito cuidado com isso. Botou dentro do processo administrativo, não tira mais. Se quiser promover uma retificação, uma substituição, tem que ser nesses moldes. Um termo de juntada de um novo documento que substitui ou ratifica ou retifica um documento anterior. Bom, eu coloquei aí, né, usar sempre os termos de juntada de novos documentos para poder desconsiderar documentos anteriores juntados. Uma outra observação é a ordenação cronológica dos documentos que são juntados. Aqui cabe uma observação também, fruto do que a gente já observou de alguns processos que chegaram. Olha só, o que tem que ser juntado em ordem cronológica? Que ordem cronológica é essa? É a ordem cronológica de recebimento desses documentos. Se hoje, que é dia 29, eu recebi um documento, um pedido de juntada de um documento, que é do dia 20, esse documento vai ter um termo de juntada de hoje, mas foi um documento assinado no dia 20. A compreensão eu acho que é tranquila, né? Porque o que a gente já viu acontecer? A comissão recebeu uma série de documentos, criou uma pilha de documento. Aí alguém chegou e falou assim, ô fulano, bota esses documentos aqui, junta esses documentos no processo para mim e observe a ordem cronológica. O que a pessoa fez? Pegou todos aqueles documentos, viu a data dos documentos e saiu juntando os documentos cronologicamente dentro dos autos. Virou uma bagunça, a gente não entendia nada. Demorou para a gente compreender. E depois que a gente compreendeu, a gente percebeu o que aconteceu. A ordenação cronológica não foi pela data de apresentação dos documentos, foi pela data dos documentos. Vocês podem até falar, não, mas isso é óbvio. Mas a questão é que a gente recebe processos assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os colegas que são advogados sabem o que acontece quando o advogado pega que o negócio está bagunçado, né? A primeira coisa que ele questiona é justamente a regularidade do processo. Então nós não podemos cometer essa falha. Depois tem a própria previsão de que as páginas têm que ser numeradas e rubricadas. Já coloca uma observação ali. Se houver um erro nessa numeração, ela tem que ser corrigida. Não precisa imprimir todos os documentos de novo para promover uma nova renumeração, até porque muitas vezes a gente tem documentos que nós não conseguimos recuperar. O que tem que fazer? Corrigir a própria numeração dentro dos autos. Faz um risco lá, um X naquela numeração que está errada, e promove uma nova numeração, rubricar, e aí vai. Né? E uma última informação é em relação ao número máximo de folhas por tomo, 300 folhas. Então, o volume, o tomo, nós abrimos um processo administrativo, página 1, folha 1, e vai numerando, quando chegar na folha de número 300, não precisa ser exatamente na folha de número 300. Se a 300 bater no meio de um documento, nós não vamos dividir, botar metade num documento num volume e a outra metade no outro volume. A gente tem uma flexibilidade ali, né? Quando chegar lá por volta de 300, termo de encerramento do tomo, que também conta, o conselheiro Fernando Costa lembrou, conta como folha também, e termo de abertura no volume seguinte, que também conta como folha. Então, essas são as observações desses autos do processo administrativo. Eu reforço a atenção que nós temos que ter com isso. Eu tenho certeza que as senhoras e senhores estão falando, não, mas isso é óbvio. Eu também acho óbvio. Agora, o que a gente vê acontecer na prática, com uma certa frequência, são as situações mais inusitadas. Só para dar um exemplo para os senhores, teve um processo que a gente recebeu aqui, que ele estava numerado
não na ordem sequencial, da folha 1 até o último. O contrário, você pegava o último volume do processo, você pegava o primeiro volume do processo, era a última folha do processo. Uma numeração invertida, né? Porque ele falou assim, não, eu quero sempre pegar o primeiro, o volume 1, e encontrar em que ponto a gente está. Para eu não ter que ir lá embaixo pegar, né, o último volume. Eu acho que foi alguma coisa desse tipo, mas uma coisa assim inusitada. É o que eu falo. Acontece e nós precisamos ficar muito atentos a isso. Porque os colegas aqui, advogados, sabem que isso é motivo, um processo com irregularidades é motivo de questionamento. A gente sabe disso. Então, peço às senhoras e senhores muita atenção na condução desse processo, nesses autos do processo administrativo. Bom, daí a gente colocou aqui a deliberação. Essa deliberação, ela aprovou o quê, Rob? Eu não estou conseguindo ler aqui. Isso, a deliberação da SEM, que aprova o termo de abertura do processo administrativo, termo de encerramento de tomo e o termo de abertura de um novo volume. Como eu havia dito, né, nós vamos disponibilizar todos esses modelos, vão poder ser acessados pelo site, justamente para orientar e padronizar essa condução formal do processo administrativo eleitoral. Bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre o processo. Eu vou passar agora para o Robson, ele vai falar sobre o colégio eleitoral, e ao final a gente abre para as perguntas. Gostaria de fazer só um lembrete dentro do que está exposto, dos autos do processo. Quando receber algum tipo de documentação de um reclamante, se a página vem só numa folha, a de trás estiver em branco, riscar e escrever à mão mesmo, em branco. Ok? Ok. Dando continuidade aqui um pouco ao que o Dr. Eduardo comentou, a gente teve uma precaução de não divulgar, por enquanto, a questão de documentação formalizada pela SEM, para evitar que vocês iniciassem alguma atividade em termos de autos do processo, de uma forma que venha a contrariar o próprio regulamento eleitoral, né? Foi mais uma questão de cautela. Já fomos questionados aí por algumas comissões se seria divulgado. Sim, a partir da semana que vem nós já teremos a divulgação no site da eleição do CalBR, de toda essa documentação, de todas as deliberações, súmulas que foram aprovadas pela comissão e, por consequência, todas as próximas documentações vão ser publicadas no site, ok? Assim que forem deliberadas, assim que forem aprovadas, ok? Didaticamente, vamos começar aqui comentando sobre os colégios eleitorais. Didaticamente, nós separamos em 3 categorias os colégios eleitorais. A primeira categoria que a gente coloca é para a composição do cálculo do número de conselheiros dos CAL-UF. A segunda vai ser para a composição dos votantes para os representantes das instituições de ensino e, por fim, os votantes como um todo da eleição. Vamos lá para o primeiro, né? Composição do colégio eleitoral para cálculo do número de conselheiros. Isso vai ser extraído na data 28 de junho. Então, logo, logo, nós já teremos o número prévio de votantes. E, por consequência, esse número vai desembocar com o cálculo do número de conselheiros titulares. Então, estamos falando de titulares, então, como um todo, teremos essa duplicação em termos de número de candidatos à eleição. Essa prévia vai levar em conta o quê? Teremos a relação de profissionais que estão ativos
no conselho, no CAL, distribuídos por unidade da federação, necessariamente com registro provisório e definitivo. Aqueles que estão com o registro interrompido, suspenso ou demais formas não vão contar. Somente ativo e provisórios, ativos, provisórios e definitivos. Necessariamente a gente, como não temos nenhuma outra indicação expressa no regulamento, entram adimplentes e ainda os inadimplentes também contam nessa relação. Aqui nós temos fizemos uma planilha, uma tabela, na qual a gente faz uma verificação simples de como que é feito esse cálculo. Isso não vem da comissão eleitoral, não vem do Conselho de Arquitetura, isso vem da legislação que regulamenta as atividades, que cria o Conselho, artigo 32 da Lei 12.378. Então, temos ali 4 possibilidades de composição do quantitativo de conselheiros. Primeiro, se tivermos até 500 profissionais dentro dessa lista, teremos quantitativo de 5 conselheiros titulares. Segundo, a partir de 500 até 1.000 profissionais, teremos 7 conselheiros titulares. De 1.001 a 3.000 profissionais, teremos 9 conselheiros titulares. Assim, aí agora vem a peculiaridade. Acima de 3.000 profissionais, teremos 9 conselheiros. Além disso, a cada 1.000 profissionais, teremos um conselheiro adicional. 1.000 profissionais ou fração. Por favor, João. Então, trazemos aqui um exemplo desse cálculo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa progressão aqui. Se tivermos 427 conselheiros para uma determinada unidade da federação, a regra que vamos adotar é o quê? Até 500 conselheiros, ou seja, até 500 profissionais, desculpa. Teremos 5 conselheiros. Para até 499, desculpe, está redigido errado. Desculpe. Se tivermos um caso de 632 conselheiros, como exemplo, então entraremos na segunda regra. De 500 a 1.000 profissionais, teremos 7 conselheiros. E assim sucessivo. Então trazemos ali, ao final, 2 possibilidades ali da regra que fica um pouquinho mais complicada de entender. Acima de 3.000 profissionais. Exemplo, 4.729. Já é o caso de ser superior a 3.000. Então, se já temos 3.000, 9 conselheiros, vamos considerar ali mais 1.729, então vamos ter mais 2 conselheiros entrando. Então, ao final, teremos 11 conselheiros titulares como número para o plenário. Segunda possibilidade ali, 9.528. Então, temos mais de 1.000 conselheiros. São 9 profissionais. São 9 conselheiros e temos aí mais 7, o valor de 7 a mais, então teremos 16 conselheiros compondo esse plenário. Lembrando, conselheiros titulares. Por favor. Então, vamos aí passando para o nosso segundo colégio eleitoral, que são os representantes das instituições de ensino. A composição deles é um pouquinho diferenciada. Vamos tratar das instituições de ensino como temos o envio de ofício às instituições de ensino reconhecidas, conforme indica a nossa legislação, que indicam os delegados eleitores às eleições. Então, quais são os requisitos para esses profissionais comporem o colégio eleitoral? Em essência, é o mesmo dos requisitos dos votantes do dia 31 de outubro. Então,
registro ativo, provisório ou definitivo, tem que estar adimplente com anuidade até o dia... Essa data está um pouco errada, dia 1º/10/2017. E a peculiaridade, tem que ter o vínculo docente com a instituição de ensino. E ainda ter uma declaração de concordância com essa indicação. O prazo de envio que foi estabelecido pelo calendário eleitoral é para o dia 4/8. Então, logo, logo nós já teremos essa indicação. A instituição de ensino que não formalizar esse envio, infelizmente, não terá o seu delegado eleitor. Só lembrando que nessa eleição agora, quem conduzirá o processo eleitoral do representante de ensino vai ser a Comissão Nacional, que na eleição passada havia uma comissão menor só para esse processo. A Comissão Eleitoral Nacional agora acumulando essa função também de coordenar a eleição do representante de ensino. Isso, exatamente, foi algo que foi passado de forma bem breve e sucinta a respeito das responsabilidades, das competências da Comissão Eleitoral Nacional. Por favor. Então, chegamos no nosso último colégio eleitoral, que teremos a relação de votantes para o dia 31/10. Então, em sua composição, teremos os arquitetos e urbanistas registrados no nosso conselho, registrados no SICAL. Então, eles têm que ter o registro no CAL, têm que estar residentes em uma das unidades da federação e tem que constar dentro do nosso sistema SICAL. Os requisitos para se tornar um eleitor possuir registro ativo, provisório ou definitivo, e ainda estar adimplente com a anuidade do Conselho até o dia, retificando ali, o dia 1º/10/2017. A data para a extração desses dados, ou seja, que compilaremos essas informações e as divulgaremos, será dia 16/10. Então, dia 16/10 saberemos quem realmente será o eleitor. Então, temos ali alguns conceitos dentro do que são esses profissionais. Profissionais ativos. Surgiu algumas dúvidas em alguns momentos, então trazemos aqui esses conceitos. Então, profissional ativo vai ser aquele que tiver em sua situação de registro ativo, isso no âmbito do SICAL, ativo e que movimentaram o SICAL. Ou seja, não necessariamente seja ativo no exercício da profissão, ele tem que estar ativo no sistema. Ele tem que ter, em algum momento, acessado o sistema e feito alguma movimentação no sistema. Entende-se por movimentar o sistema aqueles que pagaram boleto ou emitiram algum RRT, mesmo sem ter pago a anuidade. A data do pagamento dos boletos é usada adotada, no caso, a partir do dia 1/12/2011 até a data atual. Então, se alguém movimentou o SICAL de alguma maneira dentro desse período, ele já é considerado profissional ativo no SICAL. A questão da adimplência com anuidade, ela vai entrar no seguinte conceito. Se você pagou, se o profissional pagou a anuidade desde todo o período, a partir do seu registro, até esse ano, ok, ele já é considerado regular. Mas se em algum momento, imaginem que ele teve alguma anuidade aí que ele ou esqueceu, ou de alguma forma não pagou. Então, ele vai poder fazer sua regularização, fazer um parcelamento, isso via sistema, é claro. Então, digamos que até aquela data fatídica ali do dia 1º/10, não estava com a sua regularidade. No dia 1º, ele vai lá, acessa o sistema e financia o pagamento. Ele já está regular. Por quê? Porque o pagamento efetivo da sua anuidade vai ocorrer
num momento posterior, numa data posterior, então ele já está regular. Ou seja, se ele estiver pagando esse financiamento, estiver em dia com os boletos, ele vai estar regular com a anuidade, ok? Então, aqui finaliza essa questão do colégio eleitoral. Abrimos agora para questões de perguntas e dúvidas. Pela ordem dos trabalhos, está aberto perguntas e esclarecimento de dúvidas dentro da pauta do módulo 3. Em primeiro lugar, pelo doutor Eduardo, os autos do processo administrativo. Alguma dúvida, alguma pergunta, dirige direto ao expositor. Esses microfones estão com algum problema, cara. Não sei se é pilha, eu tô achando que é a comunicação aqui. Boa tarde. Então, Eduardo, são perguntas bem simples, mas às vezes a gente precisa entender o óbvio, certo? Esse processo administrativo, a numeração dele é uma numeração própria da comissão eleitoral ou ele segue aquela numeração sequencial do conselho? É uma numeração própria da comissão. Instaurado o processo, ela começa a numeração do processo. Você está dizendo em relação ao número do processo? O número do processo, processo número 1, número 2... Bom, aí tem que ver, eu acho que é mais uma questão interna mesmo do próprio conselho, né? A numeração que o processo vai ganhar até nos seus sistemas. Bom, cada CUF vai seguir o padrão que existe para o próprio CAUF, né? E o senhor mencionou que os documentos que forem integrando o sistema sejam extraídos e juntados no processo administrativo. Se existe alguma ferramenta de autenticação, eu acho necessário apresentar um carimbo de autenticação, uma declaração de autenticação. Olha, eu acho desnecessário. Eu acho que todos eles vão continuar no sistema. Vão continuar no sistema e a própria comissão tem a fé pública aí, ao rubricar ali aquela folha do processo, para dizer que é uma transcrição autêntica do próprio sistema. Eu nem sei se vai ser abordado amanhã sobre o efeito das decisões da comissão, né? Ela como na Justiça Eleitoral Comum, que o efeito dela é imediato, ou precisa ser ratificado pela Comissão Eleitoral Nacional, como, por exemplo, indeferimento de chapa, indeferimento de candidatura individual. Eu entendo que a gente tem que seguir aquele próprio entendimento do trânsito em julgado das decisões. A comissão delibera. Abre-se um prazo para uma impugnação, para uma defesa. Se a defesa não é apresentada, a partir do momento que transcorre esse prazo sem impugnação, ali ela tornou definitiva e começa a produzir os efeitos imediatamente. Agora, se houver impugnação, uma impugnação, uma impugnação, recurso, nós teremos que aguardar a decisão da SEM e, a partir dessa decisão, da comunicação dessa decisão, a própria decisão passa a surtir os efeitos pelos seus próprios termos. Eu tenho mais duas perguntas, mas seria o outro expositor. Eu aguardo. Sobre o item auto administrativo. Boa tarde. Tenho duas perguntas somente. Quanto ao recebimento da denúncia pela comissão estadual,
ela só recebe e encaminha para a Comissão Nacional fazer o julgamento, ou ela tem alguma competência em fazer essa análise dessa denúncia, ou ela encaminha para a Comissão Nacional fazer o julgamento dela? E fica a cargo somente dela a impugnação e o registro da candidatura, ou também junto à questão do recebimento da denúncia? Recebe, encaminha para a Comissão Nacional e fica a cargo dela somente a impugnação e o registro da candidatura. As denúncias, elas são processadas e julgadas pela CEUF. Então, a CEUF, ao receber uma denúncia, vai, nos termos do artigo 45, 46 e 47, processar. Se, eventualmente, dessa decisão da CEUF houver a interposição de um recurso, aí sim a CEUF vai notificar a parte recorrida e enviar para a Comissão Nacional para o julgamento do recurso. Só complementando mais o processo da intervenção, a CEUF, ela tem um jurisdicionamento. Havendo uma determinada denúncia em que ficou caracterizado uma infração, é ali mesmo que é julgada, primeiro. Segundo, houve contra-razões ou se estabeleceu o processo de dúvida quanto decisória, que ela vem para a SEM. Ok? Oi. Eu não tenho certeza se tem na resolução isso, mas como é que se dão as notificações? É tudo através do sistema eleitoral? Dos interessados, né, para contrarrazoar, enfim, contestar? Isso aí, o próprio sistema eleitoral vai ter o seu mecanismo de publicação e de notificação, né? Então, tanto para as impugnações quanto para as denúncias, que serão processadas pelo sistema, CIEM, a gente tem esses efeitos. Obviamente, a própria resolução e o calendário eleitoral determina aí as publicações, né? Se a gente observar lá, tem as publicações, elas têm que ser feitas naqueles termos. E contagem de prazo, tem alguma coisa que eu não tenho certeza? Quando é que começa a contar? Quando ele é notificado, do dia que ele é notificado? Da notificação. Lembrando, pessoal, que os prazos são exíguos. Notificou, começa a correr o prazo. Ótimo. Da publicação. E tem as datas da publicação. Né? Lá no calendário eleitoral fala, tem que publicar no dia 27. Publicou. Publicou, notificou, começou a correr o prazo. Porque a gente vai ter 2, 3 dias para poder processar e julgar todas as impugnações. Então, é dessa forma. A contagem, se nós seguirmos o calendário eleitoral, que diz o seguinte, tem que ser publicado em tal prazo, tem que ser julgado em tantos dias, publicado e notificado, julgado em tantos dias, a gente não precisa nem contar. Basta seguir o que está lá no calendário eleitoral, viu, pessoal? Passamos ao segundo item. Colégio Eleitoral, perguntas e dúvidas dirigidas diretamente ao Robson. Boa tarde, Robson. Em relação ao quesito de elegibilidade, as condições de elegibilidade, foi falado que entende-se como cadastro ativo aquele que houver movimentação no sistema. Eu tenho uma discordância em relação a esse ponto, tendo em vista, considerando o princípio da amplitude da participação dos profissionais no processo eleitoral. Essa seria uma interpretação de uma condição restritiva, até de direito dele preencher essa condição. E como não há expressa disposição na resolução, no regulamento eleitoral, para impedi-lo de registrar sua candidatura, porque ele não movimentou o sistema, a interpretação deveria ser mais ampla possível, entendendo que a simples ativação do sistema, literal, seria a condição de ter o seu registro ativo. Existem profissionais que tiveram seus cadastros migrados do CREA,
que nunca emitiram a RRT, isso é fato. E esses profissionais estariam impedidos de participar da eleição. É uma questão restritiva. Então, eu queria só discutir essa questão para que haja um direcionamento único em relação às comissões eleitorais, para que não haja posicionamentos diferentes em relação a isso, entendeu? O conselheiro Fernando Costa está pedindo a palavra. Bom, essa definição, ela se fez necessária em função do que ocorreu na última eleição. O que é que ocorreu na última eleição? As comissões estaduais aqui calcularam esse número de conselheiros em função do registro. Então, em alguns estados, o cálculo foi feito em função do número de registros que vieram do CREA. Certo? Então, em função do número de registros que vieram do CREA, entraram mortos, entraram técnicos de nível médio, entraram profissionais que nunca tinham nem aberto o SICAL. Então, precisou de uma definição quem é o colégio eleitoral. Então, no entendimento da comissão e do que ficou definido, inclusive está entrando esse conceito está entrando numa resolução que está em discussão no CAU agora, que é para das carteiras. Está entrando bem claramente essa definição do profissional ativo. É aquele que de 2011 para cá fez alguma movimentação, né, no sistema eleitoral. Exatamente, movimentou, não, ele está ativo. E de lá para cá nunca houve uma movimentação, o cara pode até ter morrido. Né? Então, é aquele profissional que teve alguma movimentação, que pagou alguma anuidade, mesmo que não esteja em dia, mas que ele se mexeu no sistema. Certo? Esse é o entendimento. Tá? Mas, permitam, conselheiro, a minha indagação é no sentido do registro da candidatura desse profissional. Não estou nem falando em relação ao cálculo. A minha indagação é se um determinado profissional que, porventura, tem interesse em se candidatar, que nunca emitiu um RRT, ele está com seu sistema ativo. Sim. E ele, pela definição que Robson colocou, ele não poderia ser candidato porque ele não movimentou o sistema. Não, se ele está ativo, ele movimentou. Mas não foi o que foi dito. Não. O conceito de registro ativo é o seguinte, eu vou ler o conceito de registro ativo. Registro ativo é aquele que caracteriza a situação regular com o conselho, ou seja, o profissional não se encontra com seu registro suspenso, interrompido, desligado ou cancelado. Mas não foi o que foi dito. Aí é só para alinhar essa questão, porque às vezes o que é dito também é o que é passado. Então, fazendo essa correção do que você acabou de ler em relação ao que Robson disse, é só para fazer esse alinhamento, para que a gente não volte e a comissão eleitoral estadual tenha um posicionamento e uma indicação diferente do que está disposto, entendeu? Então, se ele não está suspenso, não está interrompido, não está desligado ou cancelado, e como? Não, essa definição está em tramitação no plenário para ser aprovada da resolução de carteirinhas. Mas foi a mesma definição que foi usada pela comissão eleitoral. Né? E fez alguma movimentação, porque se o cara nunca movimentou, nunca pagou uma anuidade, se ele pagou uma vez, ele movimentou. Se ele nunca pagou, como é que ele vai querer ser candidato se ele nunca nem pagou uma anuidade, não fez uma movimentação, não fez um RRT, não fez nada. Já é uma movimentação, já está ativo. Está respondido? Candidato. Vamos lá, só para tentar esclarecer um pouco o assunto. Temos esse entendimento de ativo, ele vai se refletir também para os candidatos. Então, é um tanto pertinente a pergunta, a indagação. O profissional, ele deve necessariamente, quando ele faz o registro dele, já é via sistema. Então, esse é um ponto importante a ser esclarecido. Se você se registra, o primeiro ato é entrar no sistema, protocolar os seus documentos, você recebe um número de protocolo, já inicia a sua movimentação no SICAL. Então, é feita toda uma análise da validade desses documentos, é levado ao plenário para aprovação da sua condição como profissional e, feito isso, é
informado ao profissional: olha, sua solicitação de registro foi aprovada ou eventualmente foi negada. No caso de ter sido aprovada, sim, ele já está apto a gerar o seu boleto de anuidade. Então, ali, no momento que ele gera o seu boleto de anuidade, já é uma movimentação no sistema. Então, a partir desse momento, já dá para entender que ele movimentou o sistema. Um pouco do que o conselheiro Fernando Costa falou agora, recentemente, vem um tanto da migração dos profissionais do sistema Confea-CREA para esse entendimento também, para essa consolidação, porque temos um quantitativo enorme de profissionais que foram migrados e não tiveram movimentação. Exemplos são profissionais que faleceram, profissionais que realmente não estavam exercendo a sua profissão e ainda estavam exercendo de forma irregular, sem movimentar o sistema. Então, esses casos é que a gente está inibindo, que vem esse entendimento de movimentação no sistema. O exercício profissional do indivíduo, ele vai ter que necessariamente ser refletido no sistema SICAL. Por isso, é esse entendimento que a gente está estabelecendo. Ok? Acho que deu para pelo menos, dar um direcionamento de entendimento. Está claro, pagou, está ativo. Agora, eu só queria lembrar os colegas que, como os arquitetos estão vivendo muito, os mais de 70 anos são isentos de pagamento. E está cheio de arquiteto com mais de 70 anos. Entrando nesse entendimento, ele estaria adimplente com a anuidade, porque ele não tem a obrigatoriedade de fazer o pagamento da anuidade. Então, ele estaria regular com a anuidade. O que eu gostaria, Robson, era que realmente houvesse a correção na apresentação, no slide que você fez. Sim, porque sim. no slide que você fez, você diz que tem que estar adimplente e ter feita uma RRT. Então não é e, é ou. Ok. É que nós recebemos esse texto exatamente do pessoal do SICAL, né? Então a gente só transferiu, a gente faz as devidas adequações. Tinha me surgido essa dúvida também sobre o RRT, mas eu vi que no slide é pagar algum boleto ou emitir um RRT. Eu acho que ficou esclarecido. A minha dúvida aqui é em relação à análise da regularidade dos delegados eleitor das IES e análise do candidato. Certo? Ele vai ser unicamente feito pela SEM, não é isso? Exatamente. Certo. E como é que os da IES... Das IES, sim. Então, ele não entra no registro da chapa para as comissões estaduais, então? Exatamente. Direto com a SEM, não precisa estar na composição da chapa. Exatamente. Se você fizer uma leitura com uma devida atenção aqui, quando se tem talvez não foi abordado com grande aprofundamento a questão das competências da comissão eleitoral, mas é tratado no regimento isso, e é até importante ressaltar essa questão. Todo o trâmite da votação, todo o trâmite de processual que diga respeito às eleições relativas aos representantes das instituições de ensino serão tratados pela Comissão Nacional. A minha dúvida é que foram colocados vários termos, e daí eu fiquei na dúvida em relação a quem pode votar. Se o profissional que emitiu uma RRT, mas está com a anuidade inadimplente, ele também pode votar? Aquela questão da anuidade, emissão de uma RRT, ela vem principalmente no fato dos profissionais que foram migrados. Então, esse entendimento ali, ele vem em cima disso.
Em algum momento ele pode ter sido migrado do sistema e ele precisou emitir um registro de responsabilidade técnica. Nesse momento ele já fez a movimentação no SICAL, mesmo sem ter emitido a anuidade nesse trâmite aí de vamos registrá-lo no SICAL. O próprio Conselho da Unidade da Federação fez essa migração e ele acessou o SICAL. Por algum motivo, eu não conheço tão aprofundado, com a profundidade necessária, mas teria um lapso temporal entre o período da migração e o período do pagamento da anuidade. Então, é nesse sentido que vem aquele entendimento do pagamento da anuidade nesse âmbito do questionamento. Um momento aí, o Fernando... A gente está falando de 3 coisas, né? Por isso que eu acho que está a confusão maior. Primeiro, a definição do colégio eleitoral, agora no dia 28 de julho. Essa definição vai ser uma definição inicial para o quantitativo de conselheiros por Estado. Então, essa vai entrar os ativos, adimplentes ou não, mas que sejam profissionais com registro provisório ou definitivo. Isso para o cálculo do número de conselheiros. A segunda condicionante é para ser candidato. Ele tem que ser ativo e estar adimplente. Sim, tem que estar adimplente. Na hora do registro, a gente vai ver amanhã no sistema que o responsável pela chapa cadastrar o CPF de um dos candidatos, vai aparecer já a crítica sobre a sua condição de adimplência. É outro momento. O terceiro momento é a votação. A votação vai considerar o limite do dia 15 de outubro para todos os profissionais, para se constituir o colégio eleitoral que vai votar. Esses que vão votar têm que estar adimplentes, sim, também. Tem que estar ativo e adimplentes. Só não vai contar a adimplência nesse primeiro cálculo, o número de conselheiros. Por quê? Porque nesse período o número de adimplentes pode aumentar. E pode alterar, teoricamente, o número de conselheiros de um Estado. Então, considera-se o número de profissionais ativos, adimplentes ou não. E ativo basta mexer no SICAL. Como? E para ser ativo, o ativo basta mexer no SICAL. O ativo, ele não pode estar suspenso, não pode estar cancelado, tem que ter uma movimentação. Aí considera-se ativo e calcula-se o número de profissionais. Para ser conselheiro candidato, tem que estar ativo, adimplente. Aí o adimplente está ativo de qualquer forma, porque ele pagou a anuidade. Aí esqueça o resto. É adimplente. Tá? Ficou claro? Outra coisa no dia 28 de julho, quando for feito o cálculo desse colégio eleitoral, isso vai ser publicado. Por quê? Porque aí eu posso entrar lá e ver se eu estou... eu paguei, por que é que eu estou aqui como inadimplente? Aí eu posso entrar com a consulta ao CAL, regulariza, aí eu vou poder votar, senão no dia vai dar problema. Então vai ficar publicizado a relação do colégio eleitoral de cada Estado, para que o profissional interessado vá lá e se consulte se ele vai poder votar ou não. Neste caso que o Fernando esclareceu, desses 3 níveis da inadimplência, o ativo, o inadimplente, o candidato tem que estar adimplente. Entendam isso. Por quê? Porque na hora do registro da chapa, o sistema vai acusar. Tá bom? Quando ele constata que dentro daquele conjunto todo dos que estão aptos a votar, candidatar, etc., se ele percebe qualquer problema que lhe diz respeito, ele não precisa mexer no sistema eleitoral nem na CE. Ele vai no SICAL, normalmente, com a senha dele, ver o que tem lá, que vai estar lá anotado. Só um esclarecimento aqui que foi levantado aqui, a respeito da anuidade, entre aspas, gratuidade, né? Vamos dizer assim, ela vai se dar somente após 40 anos de contribuição. Então, só para deixar claro aqui, não é vinculada à idade. Então, tem lá na legislação, Lei 12.378, diz o seguinte: os profissionais e as pessoas jurídicas pagarão a anuidade no valor de R$ 350, que será reajustado segundo determinados índices, e, ao seu parágrafo 4º, é indicado: a anuidade deixará de ser devida após 40 anos de contribuição da pessoa natural. Então, só para deixar isso claro, não é vinculado à idade, é vinculado ao tempo de contribuição do profissional.
Ok? Isso. Essa questão da idade é apenas quanto à obrigatoriedade de voto. E isso vai se refletir também no caso de se ele não votou, não é obrigado a votar, ele também não vai ser obrigado a fazer a sua justificativa e, por consequência, o pagamento de eventual multa. Só uma informação, Robson, que o CalBR esse ano ele publicou uma resolução que isenta os profissionais que estariam isentos de pagar imposto de renda naquelas mesmas condições, que tem doenças graves, como cardíaco, portador de CA, essas coisas, né? E a legislação fala só do tempo de atividade, mas tem essa resolução do CalBR que ela isenta também os mesmos isentos do imposto de renda. Não estou por dentro. Então, isso aí teria que harmonizar dentro do sistema também, para não gerar problemas. Né? Sim. Só um momentinho. Nós não temos assim o conhecimento necessário, a compreensão necessária para abordar essa excepcionalidade. Então, esses casos a gente pode tratar com maior calma, vindo a comissão, sendo solicitada essa questão à comissão, para que cheguemos ao entendimento necessário. Na legislação ordinária, que trata de outras situações de obrigatoriedades, as invalidez permanente, que é como trata o conjunto, ela tem uma abrangência para deficientes físicos, para a idade, cardiopatia grave, etc. Mas ela não está incorporada dentro de um processo resolutivo. Agora, ela segue normalmente o entendimento. Quanto à isenção do processo de anuidade dentro do nosso Conselho, isso também se aplica automaticamente em decorrência da lei geral nacional. Certo? É questão somente de ver os casos em que isso está enquadrado. Ok? Eu queria só lembrar, vou voltar um pouquinho, bem rápido, para reforço, na verdade. Essa data do dia 15 de outubro, onde tem a qualificação do colégio eleitoral, eu acredito que tenha ficado claro para todo mundo, mas só, como eu disse, reforçando, a partir dessa data, qualquer outro profissional que vier a ser registrado junto ao SICAL não votará. Tá? Ficou claro isso, né? Então, se uma escola, por exemplo, formou uma turma, sei lá, ou um estado formou 1.000 alunos que estariam aptos a serem registrados no CAL a partir daquela data pós a qualificação do colégio eleitoral, o aluno pode se cadastrar, porém não participará dessa eleição, porque o colégio eleitoral já foi fechado. Porque eu usei o exemplo de 1.000 alunos, porque 1.000 alunos daria, 1.000 profissionais daria direito a mais um conselheiro junto à composição do plenário daquele estado. Tá certo? Então, assim, a interrupção e a qualificação do colégio eleitoral, qualquer outra movimentação junto ao SICAL, ela está completamente distinta desse processo eleitoral que estaremos participando agora, tá bem? Mais algum dentro desse módulo 3 que estamos concluindo? Passamos, então, ao módulo 4. Vamos direto, ela avisa. Então, que havia um intervalo aí de lanche, mas a gente já segue direto. Chegando ao aviso, a gente interrompe no meio. Módulo 4, candidatura, Robson Ribeiro. Pois bem, vamos aí às candidaturas. Novamente, nós faremos aqui uma certa brevidade no que se tratar das candidaturas aos representantes das instituições de ensino, mas apenas para conhecimento, caso chegue algo relativo às instituições de ensino, vocês já tenham pelo menos uma noção melhor de como conduzir. Vamos lá. Os candidatos, as candidaturas às chapas do CalBR e CalF.
As chapas serão compostas necessariamente por candidatos que vão integrar as candidaturas do CAOF e terão vinculados a estas chapas um candidato e um suplente à chapa a titularidade e suplência do CAU-BR. Então, por isso, essa nomenclatura. Os requisitos, como já discutido, né? Registro ativo. Esse registro pode ser provisório ou definitivo. Segundo ponto, estar adimplente com o CAU até 1º/10/2017. Questão do gozo dos direitos civis. Então, temos uma série de itens que vêm da legislação que trata dos direitos civis, né? Então, é um conceito mais abrangente, mais relativo, que merece uma atenção às suas peculiaridades caso a caso. É um pouco complicado de fazer uma explanação assim, em termos gerais a respeito disso. Pertencer ao colégio eleitoral da unidade da federação, ou seja, eu só vou ser candidato se eu estiver inscrito naquela unidade da federação. Por exemplo, se o meu registro SICAL está lá com endereço para correspondência em Brasília, então, logicamente, eu vou compor a minha chapa dentro do âmbito do Distrito Federal. Se o meu registro SICAL estiver em outra unidade da federação, vou compor a respectiva unidade da federação. Temos alguns casos de profissionais que o endereço para correspondência são de fora do âmbito nacional, profissionais que estão fora do país. Então, esses estariam impedidos de concorrer por essa questão do seu registro no SICAL. Então, para concorrer, eles teriam que fazer a sua devida adequação, né, essa correção do seu domicílio eleitoral para concorrer como candidato. Então, temos ainda uma questão importantíssima, que não estar cumprindo uma série de sanções. Uma delas, sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal, decorrente de sanção ou decisão transitada em julgado. Ou seja, se ela não estiver dentro do seu trâmite como transitada em julgado, uma decisão em definitivo, dentro do âmbito desses tribunais, ele não incorre nessa situação. Da mesma maneira, falta ético-disciplinar dentro do âmbito do Conselho, né, como transitado em julgado, e ainda sanção por infração relacionada ao exercício da profissão ou exercício de mandato. Okay? Então, entra nesse mesmo entendimento. Transitado sempre em julgado. Se impetrou uma denúncia, está correndo o prazo ali para concorrer à chapa, naturalmente que ele ainda está dentro dos requisitos de elegibilidade. Ok? Agora, inelegibilidade, ou seja, são os profissionais que fatidicamente não poderão concorrer às eleições. Esses, quais são os casos? Os que integrarem mais de uma chapa. Como teremos uma eleição gerada via sistema, conduzida por um sistema, a ideia é que o próprio sistema bloqueie essa possibilidade. Será dito mais adiante como vai ser feito esse registro, né? Mas de forma sucinta eu já posso adiantar que se o profissional aceitou compor uma chapa, ele automaticamente já não vai poder concorrer a outra, ok? Isso em linhas gerais. Concorrer a mais de um dos cargos de conselheiro.
Ou seja, ele pode ser indicado a uma chapa, indicado a uma segunda chapa, mas realmente concorrer, ele só vai poder concorrer a uma. E ainda, concorrer, eu vou compor uma chapa aqui que seja para uma determinada UF, ou ainda a titularidade ou suplência do CalBR. E de repente eu vou lá e tento fazer a minha inscrição como representante das instituições de ensino. Se eu der o meu aceite àquela chapa, eu não vou poder concorrer àquela como representante das instituições de ensino. Ou, de forma invertida, se eu tiver dado aceite na chapa como representante das instituições de ensino, não poderei concorrer às chapas para o CalBR e CalUF. Como dirigente de conselho responsável pelas respectivas contas, teve as contas declaradas irregulares pelo plenário do CalBR nos últimos 3 anos, em qualquer dos exercícios. Ou seja, se nos últimos 3 anos, independente do exercício, ou seja, do ano corrente que a gente teve como responsável pelo Conselho, pelas contas do Conselho, eu tiver declarada a minha como irregular as minhas contas, então eu já estou automaticamente impedido de concorrer como candidato. Último ponto aqui em tela, declarado administrador improbo pelos tribunais de contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou municípios, ou ainda por órgão do Poder Judiciário em razão do exercício de cargo ou função pública nos últimos 5 anos. É um caso complicado aqui para vocês analisarem, né? Porque assim, o acesso a essas informações torna-se mais difícil. Então, isso sistemicamente, no âmbito do nosso registro de candidatura, será uma declaração. Esses 3 últimos pontos aí integrarão declarações do candidato. É inelegível ainda aquele que perdeu o mandato como conselheiro, inclusive o suplente, nos últimos 5 anos que antecedem as eleições. Então, quais são os casos que integram essa possibilidade? Daí nós temos que recorrer à lei do CAL, lei de criação do CAL, 12.378. Aquele que sofreu perda de mandato por sanção disciplinar, transitado em julgado também. Condenado por decisão transitada em julgado por crime relacionado ao exercício do mandato ou da profissão. Ou ainda, aquele que ausentou-se sem justificativa a 3 reuniões do Conselho no período de 1 ano. Então, são essas as 3 possibilidades de perda de mandato como conselheiro ou ainda como o suplente. Outro caso de inelegibilidade, exercício de emprego ou função remunerada no CalBR ou CalUF. Ou seja, se eu tiver como no exercício de função ou de cargo do CalBR e CalUF, eu terei, para me candidatar, eu terei que fazer um pedido de licença sem remuneração até 3 meses antes do dia das eleições. Do dia das eleições, dia 31 de outubro. Último ponto aqui da tela em exercício de mandato de conselheiro, tenha sido reconduzido por uma vez ao mesmo mandato. Surgiram várias questões a respeito do tema, algumas indagações, e-mails, e assim, tivemos uma reunião de comissão para deliberar a respeito do assunto, que não está muito visível o número da deliberação, mas, se não me engano, foi a deliberação número 9 de 2017 que tratou do tema. Em suma, né, se o conselheiro foi eleito nas 2 últimas eleições como conselheiro do CalBR,
ele está inelegível a concorrer ao CAU-BR. Se, da mesma maneira, ele exerceu o mandato como conselheiro ao CAU-UF, está inelegível ao CAU-UF. Mas e vice-versa? E pensando ao contrário, se ele esteve como 2 vezes conselheiro do CAU-BR, ele pode concorrer ao CAU-UF? Sim. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento ali do que se trata de ao mesmo mandato. Esse ao mesmo mandato vai dizer, entre aspas, aí, uma instância. A instância CAU-BR, se eu cumprir 2 vezes um mandato como conselheiro e ainda o entendimento vale também a suplência, se eu fui titular ou suplente junto ao CAU-BR, então ao CAU-UF eu estou apto, mas ao CAU-BR não. Ok? Então, no momento da publicação, tudo estará bem melhor explicado quando nós fizermos a publicação dessa deliberação. Ela está bem, do entendimento bem simples, bem fácil, de uma fácil leitura e entendimento. Então, nós poderemos fazer esse comunicado. Realmente está um pouco bem difícil de fazer a leitura aqui, mas em linhas gerais é esse o entendimento. Ok? Agora, questões de registro de chapa. Vamos lá. Teremos a figura de um coordenador da chapa, um coordenador responsável pela chapa, ou seja, vai ser aquele que vai fazer o registro da chapa. Esse registro da chapa, ele vai se dar ali dentro do nosso período de registro de candidatura, né? Automaticamente, quando ele enviar a sua solicitação lá vou cadastrar, vou fazer o meu login para inscrever uma chapa, quem fizer o login será o responsável pela chapa. No caso, ele vai receber um protocolo com um número cronológico e ao fim do período de registro da candidatura, ele vai receber uma numeração de 2 dígitos, conforme foi dito aqui já anteriormente, né? Por ordem cronológica. Então, aquele que finalizar, completar primeiro o seu registro de chapa, vai ter o seu registro com uma numeração menor. Os que ficarem para trás serão sucessivamente numerados cronologicamente. Teremos ainda essa questão da unidade da federação. Conforme já dito, né, vai ser indicada a unidade da federação com base no endereço de correspondência. Então, voltando ao mesmo exemplo, se eu tenho o meu registro no SICAL em Brasília, logicamente a chapa que eu vou compor será representando Brasília. Isso válido para as chapas CAU-BR e CAU-UF. Ok? Para as instituições de ensino tem um tratamento um pouquinho diferente. Lá no sistema eleitoral nacional teremos um campo em aberto lá para inscrição do plano de trabalho. O próprio coordenador da chapa, né, o responsável pela chapa, deverá fazer esse preenchimento do plano de trabalho da chapa, que vai compor aí um rol que você vai poder apresentar aos profissionais, né, aos eleitores, para sua apresentação do que você pretende como candidato às eleições. E esse coordenador ainda será o responsável pela chapa em todo o seu âmbito. Ou seja, lá no momento que eu faço o meu registro da chapa, eu poderei acompanhar todas as atividades relativas à chapa. Vou poder fazer o envio, o convite para outras pessoas, outros profissionais integrarem minha chapa. Vou fazer o acompanhamento de quem confirmou, quem não confirmou. Então, ele vai ter essa visão geral, esse panorama geral aí de como está o andamento da minha inscrição de candidatura. Esse responsável pela chapa irá registrar candidatos e ainda ele será o responsável
em responder denúncias e os casos de pedido de impugnação. Ele vai ser realmente o responsável pela chapa como um todo no âmbito do processo eleitoral. Ok? Registro de candidato. Inscrevi minha chapa, convidei os meus colegas a participar da minha chapa. Agora, cabe a mim verificar o seguinte: número de candidatos. Faremos, o CAU-BR vai indicar o número de conselheiros de cada plenário do CAU-F. Eu tenho que observar o quantitativo total de candidatos, quantitativo total de profissionais que vão integrar a minha chapa, que concorrem a esse plenário. Como as votações, ao final das votações, será colhido o total de votos percentual relativo a cada uma das chapas, o percentual de votos que a minha chapa receber vai refletir como percentual de candidatos que integrarão a minha representação dentro do Conselho. Então, por isso, é obrigatório compor integralmente o número de candidatos. Todos necessariamente têm que ser da mesma UF. Todos os candidatos da minha chapa têm que integrar a unidade da federação a que eu estou representando. Isso é regra. O número de titulares, voltando um pouquinho, vai ser o mesmo do relativo ao cálculo do número de conselheiros e, necessariamente, o número de titulares igual ao número de suplentes. Será enviado um e-mail. Eu vou indicar um candidato a integrar a minha chapa e essa indicação vai se refletir pelo envio de um e-mail que o membro que possa integrar vai receber esse e-mail e ele vai ter que fazer o aceite para compor a minha chapa. Nesse momento ele vai inserir uma foto, inserir o currículo pessoal dele e fazer as devidas declarações relativas às causas de inelegibilidade, não incorrência e inelegibilidade, e estar apto a ser elegível. Teremos aí uma possibilidade de mudança de posição de candidato dentro da chapa. Isso será melhor explicado no momento ali que a gente vai abordar relativo a essa manipulação do sistema eleitoral. Vai ser tratado com uma melhor informação, né? Mas isso vai ser possível dentro do âmbito do sistema eleitoral. Poxa, eu acho que esse candidato aqui não está bem adequado nessa chapa, ou por alguma decisão de articulação interna da chapa eu preciso fazer uma alteração. Lá terá essa possibilidade de, necessariamente, dentro do período de registro de candidatura. Passado isso, só no âmbito de uma excepcionalidade que tem que ser motivada e tem que ser indicada às comissões eleitorais. Chapas, vamos lá. Publicação dos requerimentos de registro de candidatura. Tudo isso vai culminar num momento que vai iniciar a atuação das comissões eleitorais no âmbito da eleição. Será aí nesse momento. Finalizado o período de requerimento de candidatura, é o momento em que as comissões eleitorais vão ter participação mais incisiva nas eleições. Será publicado a relação das chapas inscritas. Isso, necessariamente, as chapas têm que estar completas em número de candidatos, em número de suplentes e titulares. E ainda com as devidas confirmações, porque eu posso indicar algum candidato, esse candidato, por algum motivo, não observou o envio de e-mail dentro do âmbito do sistema, deixou batido e não confirmou a sua candidatura, ou por algum motivo qualquer não confirmou a sua candidatura. Essa chapa, se terminado o prazo para o registro de candidatura, não
fez sua confirmação, necessariamente a chapa não integrará o rol de chapas candidatas à eleição. Ou seja, vamos lá, até o fim do pedido de registro de candidatura, eu posso fazer as devidas alterações na chapa. Após isso, conclui-se, teremos que no dia 11/9 fazer a publicação de todas as chapas que estão aptas a concorrer ao processo eleitoral. Vamos lá, a segunda modalidade de chapas que temos para concorrer às eleições são as de representantes das instituições de ensino. A composição dela é diferenciada. Temos apenas uma titularidade e uma suplência. E será possibilitada que o titular e o suplente sejam de unidades da federação distintas. Ou seja, não necessariamente o titular e suplente tenham que integrar ou a mesma instituição ou integrar a mesma unidade da federação. Por exemplo, se eu estou em São Paulo e quero registrar minha chapa com um titular ou um suplente que seja de outro estado, posso? Sim, essa é uma possibilidade válida. Os requisitos para concorrer a representante das instituições de ensino são os mesmos, em essência, aos concorrentes a conselheiro ou titular de CAU-BR ou CAU-F. Mas a única distinção que teremos aqui é que ele necessariamente tem que ter um vínculo docente com uma instituição de ensino superior devidamente registrada. Então, nós teremos essa relação vinda dos nossos registros no Conselho, no CAU-BR, no âmbito do CAU-BR, e nós faremos essa filtragem aí com todas essas informações. Casos de inelegibilidade vão ser os mesmos para as demais chapas. Documentação, teremos aí um único caso em que vai ser necessário inserir uma documentação externa, que vai ser o caso dessa carta de anuência das instituições de ensino, que será feito o upload lá no sistema eleitoral. Ou seja, o responsável, o dirigente da instituição de ensino tem que dar esse aceite, ok, eu entendo que você, eu dou a minha anuência a você ser um representante das instituições de ensino, que você concorra a essas eleições, ok? Então, encerrado aqui a minha participação, eu passo aqui a palavra à Flávia, que vai fazer uma explanação aqui acerca do sistema eleitoral. Está aqui. Posso passar? Nós vamos interromper aí no intervalo que... Está pronto? Ah, não. Ora. Isso. Não, já estamos...
Estamos só organizando os trabalhos do lanche para prosseguir a reunião. Então a gente espera se avisar, tá? Qual era o dela? Flávia Costa. Das ciências. Não, pode abrir direto. Nós já estamos encerrando. Eu vou querer que registre esse ato da eficiência do coordenador. Encerrou antes do prazo. Eficiência do coordenador. Mas esse detalhe do ordem Boa tarde, eu sou a Flávia, trabalho no CSC, sou uma das assistentes técnicas frente ao sistema, junto com o Vitor, que está ali atrás, responsável pela TI. Bom, a gente vai falar um pouco, vai ilustrar um pouco o que o Robson falou muito bem, né, sobre a questão do cadastro de chapas. E amanhã, dando continuidade, falando sobre o fluxo de impugnações e denúncias e pós-eleitoral. Só para vocês terem uma noção macro, que eu acho que vai ser a dúvida de muitos, se o sistema vai ser único, o sistema de votação vai ser separado do pré-eleitoral, como é que vai ser isso, né? A gente vamos ter 3 frentes. A primeira é o pré-eleitoral, onde vai ser composto do cadastro de chapa, impugnações e denúncias dessas chapas. Esse sistema vai ter um acesso externo, então a gente vai enviar e vai ser divulgado também via site, o site do CalBR para a sociedade acessar. Então é um acesso externo, a gente chama de acesso via satélite. Esse é o período pré-eleitoral, antes das eleições. Terá um sistema para votação, que é um sistema independente, de uma empresa que está sendo contratada. Amanhã o Cristiano, que é o gerente do CC, vai estar detalhando melhor para vocês qual é a fase dessa contratação, como é que está esse processo de contratação. E, posteriormente, é a fase pós-eleitoral, onde contém a parte de justificativas, multas, emissões de multas para aqueles que não justificaram, e a diplomação. Essa terceira etapa, ela vai ser via SICAL. Então, são 3 etapas. Inicialmente, a gente vai estar falando aqui, nesse momento, da pré-eleitoral, que vai ser um acesso externo, né? Onde a gente vai estar informando o link para vocês posteriormente. A senha que vocês deverão utilizar será do SICAL, tanto o profissional como as comissões. Após o dia 16/10, a extração do colégio eleitoral, né, o reset de senha do SICAL não servirá para o sistema de votação. Então, para votar, o profissional terá que solicitar nova senha no sistema de votação. Ou seja, dia 16 é o marco. Então, dia 16 a gente vai extrair o colégio eleitoral. Até o dia 16, a senha do SICAL vai ser a mesma senha do sistema de votação, que vai ser um sistema separado, mas eles vão estar interligados. Caso o profissional resete essa senha do SICAL após o dia 16, o que vai acontecer? Quando ele for votar, ele vai ter que resetar essa senha no sistema de votação também. Porque após o dia 16 não vai ter essa ligação, porque já vai ter tido a extração do colégio eleitoral. E essa extração do colégio eleitoral abrange, inclusive, as senhas que eles cadastraram. Então, vai ter essa particularidade. Caso o profissional faça o reset da senha após o dia 16, para efeito de votação, ele vai ter que resetar a senha dele no sistema de votação. E aí, reforçando o prazo que o Robson já comentou, que o registro de candidatura no sistema, conforme o calendário eleitoral, é do dia 14 ao dia 8 de setembro.
Bom, sobre a questão da inegibilidade, por que eu coloquei esse tópico aí para reforçar, já sabendo que o Robson iria falar sobre isso, mas são dois pontos super importantes que eu achei necessário frisar, que são duas bases que as comissões eleitorais têm que enviar para a gente, e o prazo inicialmente estipulado pela SEM foi até o dia 12 de julho, e é imprescindível que vocês cumpram esse prazo para que a gente possa parametrizar um sistema. Então, são duas listas que vocês devem enviar para a gente até o dia 12 de julho, que são a lista que integrar ou tiver integrado a SEM ou CEUF no mesmo processo eleitoral e estiver no exercício do mandato de conselheiro titular, suplente de conselheiro do CAUBR e CAUF e tenha sido reconduzido por uma vez ao mesmo mandato. Ambos estão previstos no artigo 20 de inegibilidade e a gente só vai conseguir, a gente não tem isso automático no sistema, e a gente só vai conseguir parametrizar isso no sistema se as comissões eleitorais estaduais enviem isso para a gente de uma forma assertiva até o prazo estipulado. Né? Esses são dois pontos que o sistema vai estar identificando automático, porém, mediante as bases que vocês vão enviar para a gente. Então, a parametrização é manual. Né? A partir do momento que vocês enviarem, a gente vai parametrizar, e aí sim, caso um dos candidatos estejam inelegíveis devido a algum desses tópicos, o sistema vai identificar, desde que essa pessoa esteja na lista que o CAUF enviar para a gente. Bom, essa é a primeira tela. Eu vou pedir até desculpa para vocês, algumas telas não vão ficar muito legíveis, mas o Robson mandou, acredito que o Robson mandou para todos vocês ontem, caso quem tenha computador aí pode estar acompanhando também. E, posteriormente, após a finalização, atualmente o status do sistema está em fase de testes. A ideia é que, a previsão é que do dia 3 até o dia 8 de agosto, a gente disponibilize para as regionais, para as CEUF, acessarem, fazerem testes também, se ambientalizarem, terem tempo de se ambientalizarem ao sistema. Né? Então, a previsão é que no dia 3 a 8 de agosto a gente disponibilize para vocês. E no dia 8, a gente disponibiliza, já coloque no ambiente de produção, para no dia 9 já estar disponível a todos acessarem. E aí as telas e o passo a passo a gente vai enviar para vocês posteriormente. A RIA vai estar fazendo um tutorial e vai mandar para vocês posteriormente, onde vocês poderão acompanhar. Caso tenham algumas dúvidas, também estaremos, no decorrer de todo o processo eleitoral, aberto a dúvidas para esclarecer o que for necessário. Essa é a tela inicial. Pode ser que algumas mudanças de layout, de imagem, sejam alteradas. Isso a gente está fechando ainda com a comunicação. Quem teve a possibilidade de participar do processo eleitoral de 2014 vai ver que a carinha dela é bem parecida, que, na verdade, a gente copiou. Então, a cara a página inicial, inicialmente, é a de 2014, com algumas funcionalidades que a gente incluiu. Esse layout ele pode ser alterado, mas as funcionalidades serão as mesmas. Então, para acessar, para você fazer, o profissional, o arquiteto fazer o cadastro de chapa, ele vai ter que fazer o login, né? Bom, o login, para o candidato, ele tem que ser o CPF e a senha do SICAL profissional. E para a comissão eleitoral, o login e a senha do SICAL corporativo. Lembrando, né, eu vou falar primeiro da frente do cadastro da chapa como profissional e, posteriormente, a gente vai falar quais são os acessos que a comissão regional, que a comissão estadual terá referente a esse módulo.
Bom, fazendo o login, vai aparecer essa tela, onde vão ter as funcionalidades, né? Que é a chapa, denúncia e impugnação. Para a chapa, caso você queira visualizar a chapa, então acesse e cadastre. Você pode acessar ou cadastrar informações sobre a chapa. Denúncia, apresentar e acompanhar denúncias sobre o processo eleitoral. Impugnação, solicitar e acompanhar impugnações sobre o processo eleitoral. Então, o profissional logando, ele vai ter essas opções. Nesse momento, a gente vai falar sobre o cadastro de chapa, então vamos clicar lá no chapa, para fazer uma simulação do cadastro. E falando uma coisa bem importante também, é a questão do logout, né? Então, sempre orientar o profissional e até a gente mesmo fazer o logout de uma forma segura, através do link logout, e não fechar a página automático, como às vezes a gente tem costume de fazer, né? A orientação é que fechar de uma forma segura através do logout. Bom, aí clicando na chapa, essa é a tela inicial para cadastro de chapa, aonde vai ter a opção do tipo de chapa. Essa primeira simulação a gente vai falar como conselheiro CAL, mas tem a possibilidade também do cadastro de representantes IES. Então, nessa primeira simulação, sendo conselheiro CAL, você tem a possibilidade de selecionar o coordenador, como o Robson mesmo falou. O coordenador, ele é a pessoa que cadastrar a chapa. Então, quem fizer o login, quem fizer o cadastro da chapa, vai ser considerado coordenador. Então, ele que vai ter a senha master para fazer qualquer alteração na chapa. E aí, ele pode ou não ser conselheiro federal. Essa simulação, a gente colocou como se ele fosse conselheiro federal. Mas, se ele for um estadual, é só ele clicar no não, ali ao lado, e ele pode escolher ser titular ou suplente. Fazendo essas escolhas, ele preenche a proposta dele e vai para a próxima etapa. Então, aqui só tem uma observação que o Robson também já comentou, que nessa tela o responsável pelo cadastramento da chapa obrigatoriamente deve participar da chapa e deve informar quem será o titular ou suplente ligado a ele. Lembrando que este membro deve ser da mesma UF. Clicando no próximo, a gente vai para a próxima etapa, que são o cadastramento dos demais membros da chapa. Nesse caso, nessa simulação que a gente fez, a pessoa se cadastrou como conselheiro federal, então apareceu ali em cima, né, BR, conselheiro federal, e com isso a gente já pode ir cadastrando os demais membros, ali na parte superior, CPF titular ou CPF suplente. Conforme for adicionando os integrantes, vai aparecendo as informações dos conselheiros embaixo. Com isso, automaticamente, a partir do momento do cadastro, os candidatos receberão um e-mail, é automático. Né? Então, todos os candidatos vão receber e-mail. Por que o status de confirmado ele está como pendente ainda? Porque esse candidato não confirmou o e-mail. A partir do momento que ele confirmar o e-mail, o status dele sai de pendente para confirmado. Existem algumas funcionalidades importantes que eu gostaria de reforçar com vocês, mas lá também, conforme vocês forem clicando em cada funcionalidade dessa, vai aparecer uma legendinha. Mas uma das funcionalidades é essa questão, esse primeiro botão aí, aonde todos os candidatos que forem aptos em todos os critérios de elegibilidade previstos na resolução terão esse cheque, né? Esse botão verdinho aí. Caso ele tenha alguma pendência de elegibilidade, vai ficar com o botão ao lado do nome dele de exclamação. E aí vai realmente sinalizar que ele tem alguma pendência. Para você verificar que pendência é essa, é só clicar no botão. E aí, nesse caso, que esse profissional é o Carlos Gabriel, é um profissional hipotético, né, que a gente criou para fazer o teste,
ele está inadimplente. Então, há uma sinalização aí que ele está inadimplente. E o coordenador da chapa, visualizando isso, pode entrar em contato com o candidato e pedir para ele regularizar essa situação até que o prazo para o cadastro seja finalizado e ele possa estar apto a participar dessa chapa. Outra funcionalidade importante é a questão da troca de... Esse é o reenvio do e-mail de confirmação, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu escrevo, eu sou a coordenadora da chapa, eu escrevo um candidato, ele automaticamente já recebe o e-mail, o prazo são 72 horas para ele confirmar a candidatura. Porém, por algum motivo, esse candidato não viu o e-mail e não conseguiu confirmar e o prazo expirou 72 horas. O que o coordenador faz? O coordenador ele vai clicar nessa funcionalidade, nesse botão verde, e vai reenviar o e-mail para ele. A partir do momento do reenvio, são mais 72 horas. Com uma excepcionalidade. Se o prazo para cadastro de chapa é até o dia 8/9. Então, se ele atualizar esse e-mail no dia 7/9, não vai rodar as 72 horas, vai rodar as 24 horas, porque vai contar o término final do prazo do cadastro de chapa, que é até o dia 8/9. Né? Então, com essa exceção, né, porque o término final é o cadastro da chapa, ele atualiza mais 3 dias, mais 72 horas, para que o candidato ter a possibilidade de confirmar a candidatura dele. Além disso, essa funcionalidade, caso o e-mail do candidato esteja desatualizado no SICAL, sendo necessária a atualização, reenvio. Então, por algum motivo, o candidato já faz muitos anos que não atualiza o e-mail no SICAL, e, com isso, ele não está recebendo os e-mails para confirmar a candidatura dele. E aí, como ele faz? Ele vai ter que entrar no SICAL profissional, alterar o e-mail dele, sinalizar o coordenador tendo essa confirmação que houve alteração no e-mail dele no SICAL, ele clica nessa funcionalidade e, automaticamente, o e-mail já é enviado. O e-mail já é enviado com as informações necessárias para ele confirmar a candidatura. Outra funcionalidade importante é a questão de remover candidatos. Então, o coordenador terá essa possibilidade de remover candidatos. E, além disso, a atualização e sincronizações do SICAL. Esse botão ele é extremamente interessante e importante, e vale reforçar que, para qualquer informação, inclusive para a informação da atualização do e-mail, antes você tem que clicar nesse botão azul. Então, qualquer informação que seja necessária numa nova sincronização com o SICAL, você tem que clicar nesse botão azul. Então, assim, por exemplo, o Carlos, que estava inadimplente, regularizou a situação. Eu entrei em contato com o coordenador da chapa, eu regularizei minha situação. O coordenador da chapa tem que fazer o quê? Tem que clicar nessa funcionalidade, né, para que o sistema sincronize com o SICAL, identifique o seu pagamento, né, e automaticamente o status dele, que estava como exclamação ali, inicialmente, como eu expliquei, vai mudar para o cheque, que era a única pendência nesse caso hipotético aí, que era a questão da inadimplência. Então, qualquer informação que seja necessário sincronização com o SICAL, é necessário primeiro apertar esse botão aí, essa funcionalidade, porque nesse caso a sincronização ela não é automática, ela tem que ser acionada através dessa funcionalidade aí. E a outra funcionalidade também muito importante é a questão da troca de posição. Então, eu sou o coordenador da chapa e eu acho que eu não quero mais ser federal, eu quero ser estadual. Eu não quero ser mais um conselheiro federal, eu quero ser o estadual. Há a possibilidade da troca nessa funcionalidade aí. Ou eu não quero mais que o Carlos Gabriel esteja na posição 1.
eu quero que ele esteja na posição 2. Há também a possibilidade dessa troca com essa funcionalidade. Bom, encerrando o cadastro da chapa, esse aí é o modelo do e-mail, onde os candidatos receberão. Na verdade, eles receberão um e-mail com um link, e aí, clicando nesse link, vai remeter a essa tela. Essa tela vai ser enviada, conforme eu já comentei, né? O candidato tem a possibilidade de confirmar a candidatura dele em 72 horas. E nessa tela ele terá a possibilidade de alterar a foto dele. A foto que vai aparecer inicialmente, a foto que está no SICAL, é a foto que está na carteira dele. Se ele não quiser essa foto, ele tem a possibilidade de alterar, clicando no upload, ali naquele botão verde. Ele tem a possibilidade de alterar a foto. E para que a candidatura dele seja aceita, ele tem que dar os flags nos declaros. Não dá para vocês lerem aí, infelizmente, mas esse aí são todos os declaros que estão de acordo com a resolução. Então, tudo que o sistema não consegue fazer automático, o profissional, o arquiteto, ele vai ter que se responsabilizar flegando em todos esses declaros, né, que está de acordo com a resolução, preenchendo o seu currículo e confirmando a sua candidatura. Automaticamente, ele confirmando a candidatura dele no e-mail, que ele vai receber através de um link, o status dele, que estava como pendente, vai para confirmado na visualização do coordenador da chapa. As próximas etapas que eu gostaria de mostrar para vocês, para que vocês possam visualizar e já se ambientalizar, né, com as telas, é a questão dos representantes IES, né? Então, os representantes IES têm as particularidades, né? Então, não precisa ser da mesma UEF, automaticamente já devem ser conselheiros federais, e são apenas 2, né? Que é o titular e o suplente. Então, clicando lá na opção de representantes IES, o sistema já entende que ele é conselheiro federal, então não tem mais aquela funcionalidade de conselheiro federal ou não, já é automático. O conselheiro, ele pode escolher se é titular ou suplente, registrando o CPF de ambos e incluindo a proposta dele. Aí aqui tem as informações, né? A chapa de representantes IE não cadastram conselheiros UF, então obrigatoriamente o responsável pelo cadastramento deve ser candidato a conselheiro federal, podendo ser titular ou suplente, e os membros das chapas de representantes das IEs não necessariamente precisam ser da mesma UF, conforme eu já comentei. Com isso, ele vai para a próxima tela, onde ele vai conseguir visualizar o cadastro dos 2, tanto do titular e suplente. Vai estar ainda com o status de pendente, porque ele vai receber o e-mail, ele só vai atualizar depois que ele der o aceite no link do e-mail que ele vai receber. As funcionalidades são iguais às que eu expliquei anteriormente. Então, para não ficar muito repetitivo, eu só resumi aí que o cheque é o candidato apto, o do meio é o reenvio do e-mail para confirmação e o azulzinho é a sincronização com o SICAL. Mas as funcionalidades são as mesmas. Com isso, ele recebe o e-mail. O e-mail ele é um pouquinho diferente do candidato conselheiro CAL. Por quê? Porque, no caso das IES, ele tem que anexar obrigatoriamente o vínculo docente com as IES e a carta de anuência. Com isso, há a possibilidade também dele alterar a foto, caso ele não queira a foto que está no SICAL, tem que dar os aceites no declaro, preencher a proposta dele e confirmar a candidatura. Bom, esse é o processo de cadastro de chapas, né, tanto como representantes de IES como conselheiros CAL. Esse é o processo que está implementado no sistema. A gente, conforme eu já tinha comentado, a gente está em fase de teste. Existem ainda pequenas implementações a serem feitas, mas, basicamente, esse é o sistema. No tutorial que vai ser enviado, vocês já vão receber
o passo a passo com o sistema finalizado. Aqui, só para vocês terem uma noção do que vocês vão acessar referente às chapas. O login e a senha do SICAL corporativo. Com isso, vão aparecer as opções lá. Nesse caso, você quer verificar a listagem de chapas. Então, nesse caso aí, hipotético, tem apenas um cadastro, por enquanto, de chapa. Se você quiser verificar e acompanhar e obter maiores informações sobre essa chapa, é só clicar naquele botão de acompanhamento. E, além disso, também terá a possibilidade de gerar um extrato com o cadastramento de todas as chapas. Né? Então, vai ter essa possibilidade de gerar extrato, você vai ter a comissão, né? A comissão terá um extrato de todas as chapas que foram candidatas. E para visualizar as informações sobre a chapa, o andamento, quais são os candidatos que estão pendentes ou não, se todos já confirmaram, a comissão pode visualizar através dessa funcionalidade aí de ações. Clicando nessa funcionalidade, você vai ter essa tela, vai conseguir visualizar as informações dos membros inscritos no CalBR. Então, a gente clicou naquela chapa de Minas, que foi, por enquanto, a única inscrita, e aí, com isso, você consegue visualizar os membros inscritos federais, os membros inscritos estaduais, consegue visualizar as pendências, né? Então, clicando lá naquela exclamação, a comissão consegue visualizar por que aquele candidato, que é, no caso o Carlos, hipoteticamente, está pendente. Então, consegue obter essas informações e acompanhar o cadastramento de todas as chapas. Bom, o módulo é esse. E agora são as dúvidas, né? Estamos abertos às dúvidas. Nós vamos fazer a interrupção de uns 15 minutos no máximo e voltamos para fazer as perguntas e indagações. Como é o último bloco, as indagações e perguntas também são retroativas sobre alguma pendência que ficou lá atrás e se esclarece tudo agora de uma vez. Acredito que aí a gente está pronto para encerrar.